Bom, fala aí pessoal. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que na verdade não estava no cronograma para o canal, para esse mês de junho, mas devido ao último final de semana, conversando com um colega num jogo de airsoft que eu fui, ele mencionou para mim que tinha muito medo de cobras e por conta disso ele nunca havia acampado, mas tinha muita vontade. Então me surgiu a ideia de fazer esse vídeo, pois vim compartilhar com vocês hoje algo que talvez não, sem dúvida poucas pessoas sabem a meu respeito, só quem é muito próximo mesmo, ou quem acampa comigo, enfim. Então dá também algumas dicas para quem sabe assim vocês deixarem esse medo de lado e começar a praticar essa atividade que é tão bacana, tão prazerosa e me faz tão bem. Então vamos deixar de papo e vamos lá pro vídeo. Pessoal, algo que talvez poucos saibam a meu respeito, quem acompanha o canal, ou até outras pessoas próximas também não saibam, é que eu tenho fobia de serpente. Tá? Pois é, a palavra é essa, fobia, não é medo, eu tenho fobia mesmo. Isso desde muito tempo, tá? Foi um trauma que eu passei por infância, não chegou a ser um acidente, mas foi algo que me marcou muito, foi uma serpente que chegou muito próxima, tá? E eu fiquei muito assustado, eu era muito novo, e isso acarretou a uma fobia. Eu cheguei ao ponto de que eu não conseguia nem ver fotos, eu não via filme nem pensar. Eu, aqui no zoológico, próximo da minha cidade mesmo, quando eu ia, eu passava a metros de distância do serpentário. Então, isso era um problema, pois eu acampo desde muito cedo, eu acampo desde muito novo, só que eu acampava em praias. Aqui na minha região tem muitas praias, eu sou do Nordeste, mas sempre ficava aquela vontade de acampar. Quem acampa sabe que não é a mesma coisa você acampar em uma praia ou acampar na mata, são experiências totalmente diferentes. E daí, com o passar do tempo, eu decidi começar a buscar conhecimento a respeito do animal, né? O vídeo aqui, na verdade, é para falar de animais peçonhentos no geral, tá? Mas eu vou direcionar mais para as serpentes, pois é o animal mais temido, por assim dizer, para a maioria das pessoas que buscam acampar ou atividades relacionadas à mata, à natureza. Então eu decidi pesquisar a respeito dos animais e a melhor coisa que eu fiz foi isso. Eu não vim aqui dar nenhum conselho motivacional, nem enfrente seus medos e blá blá blá, e nada disso, tá bom? Só que o que foi que eu fiz? Comecei a buscar conhecimento, afinal de contas eu tinha muita vontade de acampar na mata. E isso era um problema, afinal de contas a mata tá repleta de serpentes, não tem como você se meter no meio do mato e não correr o risco de se deparar com uma. Então eu comecei a pesquisar, comecei a me expor a ambiente da natureza aos poucos, inclusive o primeiro camp que eu fiz foi um camp na propriedade de uma pessoa conhecida. Então eu passei por um pedaço de mata fechada, mas foi bem pouco, e fiquei numa clareira próxima à residência dele, não tão distante, armei minha barraca e lá mesmo fiquei. Então aos poucos eu fui me expondo a esse tipo de ambiente e tendo consciência que a qualquer momento isso poderia acontecer. Só que quando você tem conhecimento a respeito dos animais em si, nesse caso especificamente das serpentes, as coisas ficam mais fáceis. Bom, antes de mais nada, as pessoas têm que ter consciência que o animal peçonhento é um animal, obviamente, que tem a capacidade, tem glândulas para poder fabricar a peçonha, que é o veneno, chamado vulgarmente como veneno, mas é a peçonha, tá? Isso pode ser de inúmeras formas, tá? Existem animais que inoculam o veneno através de presas, outros através de ferpas ou de ferrões. Aí tem as algas vivas, tem as águas vivas também, que também tem peçonha. Então você tem que primeiro ter consciência disso, e como eu falo em todos os meus vídeos relacionados a camping, basicamente ter cuidado e respeitar o animal, tá bom? Aqui no Brasil, os animais que mais causam acidentes são as serpentes, as aranhas e os escorpiões, tá? Não necessariamente nessa ordem, existem inúmeros outros, tá? Mas esses são os principais. Então, se vocês vão fazer uma determinada atividade, antes de mais nada, vocês precisam conhecer o mínimo daquela região. Por exemplo, a região que eu acampo mesmo é uma região que tem muita jararaca e muita cascavel. Tem outras serpentes lá também, tá? Tem jiboia, tem cobra verde, mas a gente tem que ter uma atenção maior para essas duas serpentes, pois são as que causam mais acidente aqui no Brasil, são essas duas. Existem outras também, como eu disse, existem as víboras, as espécies das víboras, e existe também a casca de burro, que é chamada casca de burro, enfim. Mas essa jararaca e a cascavel requer mais atenção. Então você precisa conhecer os animais, você vai estar no ambiente no qual eles vão estar também. Então esse é o primeiro ponto. Os animais peçonhentos, gente, geralmente eles gostam de lugares quentes e úmidos, tá bom? Então daí você já tira isso. Eu poderia fazer um vídeo de 1 hora falando a respeito, mas eu vim dar os principais pontos, tá? É que você se atente, que foi o que eu fiz.
Então os animais peçonhentos geralmente eles gostam de lugares mais quentes e mais úmidos. E outra coisa, as serpentes, por exemplo, elas estão no estado em alerta, estão mais ativas ao final da tarde, no entardecer e no amanhecer, geralmente quando o dia está amanhecendo, é quando elas estão mais ativas. Então, vocês requer um cuidado maior de vocês. É sempre ter atenção, gente. Um erro que é um mito que muita gente, por incrível que pareça, ainda acredita, é que a serpente vai atrás de você, se ela estiver próxima, por exemplo, eu estou aqui, ela está ali a 1 metro de distância, ela me vê, ela vai atrás de mim. Não, isso não existe, gente. A serpente não faz isso, tá? Se ela picar você, é para se defender. Então, por isso que eu digo, se você tem a devida atenção, você olha para onde você pisa, você olha onde você coloca a mão. Quando eu vou acampar mesmo, e caso vá alguém comigo, eu sempre falo, não é só ter atenção onde você pisa não, gente. Tem que ter atenção onde você coloca a mão, onde você, na sua cabeça também, existem as cobras verdes, elas ficam muito em galhos, então, por mais que a cobra verde não tenha uma peçonha tão, todos têm, tá? Mas por mais que ela não tenha uma peçonha aqui fatal, por assim dizer, mas uma picada de uma cobra verde no pescoço pode vir a matar se você tiver uma reação alérgica, enfim. E isso pode se tornar algo sério. Então, basicamente, é vocês terem atenção, terem consciência que esses animais vão estar ali, evitar o momento em que elas estão em atividade maior, que foi como eu disse, no entardecer, no final da tarde, geralmente cai no comecinho da tarde, e logo pela manhã, elas estão bem ativas. Então, evitar ficar perambulando pela mata nesse momento. E gostam muito também de roedores, ou seja, é o prato número 1 delas. Então, geralmente, pessoas que moram em propriedades rurais ou próximos a matas que tem muito lixo acumulado, isso vai atrair ratos e, consequentemente, vai atrair serpentes. Então, por incrível que pareça, muitas vezes vocês vão ter um risco maior acampando próximo a uma residência, num ambiente assim semi-rural, por assim dizer, semi-urbano, do que dentro de uma mata fechada em si. Às vezes você está mais seguro dentro de uma mata fechada entre aspas, assim, acampando em alguma clareira, próximo ao rio, tá? Enfim, do que próximo a residências, pois na residência tem lixo, consequentemente lixo atrai ratos e serpentes. Então, isso é importante também. Às vezes eu mesmo quando vou acampar nessa região, eu gosto de me embrenhar o máximo possível, tá? Por mais que tenha outros riscos também, como a comunicação, por exemplo, eu fico sem sinal de celular, mas com relação a animais peçonhentos, se for colocar uma mata fechada mesmo adentro, longe de residências e lixo e tudo mais, em acampar próximo a residências onde tenha muito lixo, eu prefiro estar dentro da mata mesmo. Bom, um cuidado importante também, eu estou falando, por exemplo, eu quando acampo, meu coturno ou minha bota, enfim, ela fica do lado de fora da barraca, tá? E eu sempre coloco uma proteção no cano da bota, do coturno, pois os animais, como eu falei, gostam de lugares quentes e úmidos, tá bom? Mesmo que o coturno não esteja úmido, é um local quentinho, então vamos colocar a serpente do lado, pode acontecer, tá? De um entrar no seu coturno, mas geralmente quem faz isso são as aranhas, e aqui no Brasil existem 3 que são bem perigosas, tá? Que é a aranha marrom, a aranha armadeira, tá? E existem as viúvas negras também, só que as mais comuns são as marrons e as armadeiras, então elas podem sim, principalmente a marrom é muito pequenininha, então a picada dela ela é praticamente indolor. Então é muito perigoso, pois se ela entrar no seu sapato, às vezes você calça o sapato, ela pica, você nem sente. Então é importante que vocês verifiquem o calçado, sempre que eu vou acampar, mesmo com a proteção, eu sempre tiro, antes de colocar o calçado, eu viro ele de cabeça para baixo, eu bato. Isso é um hábito que vocês têm que ter sempre, tá? Sempre que vocês forem acampar, é muito importante, pois acredite, pode entrar um bicho ali, um escorpião, enfim, quando vocês forem enfiar o pé de vocês levarem uma picada. Então, isso voltando ao que eu falei anteriormente, atenção sim. Então, aos poucos, vocês buscando esse conhecimento, se expondo ao ambiente, vocês vão pegando conhecimento, vocês vão obtendo conhecimento. Vai se tornando habitual aquela atividade de vocês estarem no mato, vai chegar um momento que vocês já vão estar no automático, gente. Vocês vão estar caminhando, evitar ficar caminhando e mexendo no celular, ficar caminhando e se abestalhando, olhando para um ponto isolado. Você tem que olhar para onde você está indo, tá? Então isso é muito importante. Então, mas agora partindo para o lado que ninguém quer passar, mas pode vir a acontecer, é no caso de um acidente, né? Se vocês passarem, eu nunca passei até hoje, tá? Pode vir a acontecer a qualquer momento, tá? Por mais atenção que você tenha, até os mais experientes dos campistas ou das pessoas que fazem esse tipo de atividade na mata podem passar. Então, vai algumas dicas aqui para o que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer caso vocês forem picados ou ferroados, enfim,
passem em encontro com o animal pessoal. No caso das serpentes, das aranhas, escorpiões, se possível e vocês tiverem em mão no momento, o aconselhável, gente, é vocês lavarem com água corrente e sabão, tá bom? Porque às vezes, por mais que a serpente ela não tenha peçonha, uma peçonha fatal, não seja uma jararaca, uma jiboia, digamos que seja uma cobra verde, uma serpente verde, perdão. Cobra não é cobra, tá, gente? É serpente. Cobra é um tipo de serpente. A única cobra que existe é a cobra naja, tá? Muita gente também peca nisso aí, é só um termo técnico, mas é bacana explanar nesse vídeo, tá bom? Então cobra, a única cobra que existe é a cobra naja. O termo correto é serpente. Então vamos lá, por mais que uma serpente que não tenha uma peçonha que venha te trazer algum risco te pique, a boca dela tá cheia de bactérias, gente. Então, se ela vai te picar, por mais que o veneno não vá te matar, te paralisar, te causar algum dano mais sério, mas aquilo ali pode infeccionar. Então, para que evite que isso aconteça, a primeira coisa que se você tiver a oportunidade de fazer, passa uma água corrente e sabão, tá bom? Lava a ferida. Em seguida, vocês devem tentar, tá bom, gente? Eu sei que é difícil falar isso, mas tentar manter a calma, tá bom? E ir direto para um centro médico, para um hospital, para uma UPA, enfim, o mais próximo que tiver. Se vocês puderem, tá? Não é interessante vocês matarem um animal, tá? Mas se vocês tiverem a oportunidade, tiver alguém próximo, vocês conseguirem tirar uma foto do animal, ou se vocês conseguirem identificar o animal, isso é muito importante. Por quê? Quando vocês chegarem no centro médico, é preciso que vocês passem dados sobre esse animal. Existe o soro antiofídico, tá, gente? Não é único, não é um soro antiofídico para qualquer tipo de serpente. Para vocês terem uma ideia, o soro antiofídico que é usado no veneno da jararaca não é o mesmo que é usado para cascavel. Então vocês têm que ter a certeza de qual animal picou vocês, tá bom? O veneno da cascavel age muito diferente do veneno da jararaca. Então, se vocês puderem tirar uma foto do animal, existem pessoas que matam, tá? Infelizmente não é o que eu aconselho a fazer, mas se o último caso não tiver como tirar uma foto, se o último caso na hora do susto você vinha a matar o animal, coloca o animal num saco e leva para o posto de saúde, tá bom? O médico precisa saber qual o soro antiofídico ele vai aplicar em você. Um dado importante também é que isso já é cientificamente comprovado, tá? Pelo menos o Butantan, são dados do Butantan, e que uma picada de uma serpente, no caso, não uma picada, mas o bote de uma serpente, geralmente é 30 centímetros do tamanho total dela. Então, uma serpente de 1 metro, o bote dela teria 30 centímetros, tá? Então, geralmente, a maioria das picadas, grande maioria, aí eu não tenho dados corretos para passar para vocês, mas bota aí mais de 90% das picadas é da altura do calcanhar até o joelho, da altura da panturrilha, geralmente os botes são aí. Por isso que é tão importante vocês terem um calçado adequado quando forem para a mata. Coloca uma bota de cano longo, se fosse possível, um coturno, tá? Uma perneira também, existem as perneiras, que são tipo uma caneleira, que são colocadas, tá, para proteger. Não liguem se vão debochar de você. Eu não uso, tá, a perneira, mas já pensei em comprar e não descarto a possibilidade de um dia comprar, não. Então compre uma perneira, tá? É um acessório que não é caro. Você encontra uma perneira de 20 e poucos reais, 30 reais, e que pode salvar a vida de vocês. Então não fiquem envergonhados de se falar, que negócio feio, para que usar isso, não sei o que. É melhor vocês ouvirem uma gracinha ou outra do que levarem uma picada de uma jararaca ou de uma cascavel na panturrilha de vocês. Então, no caso da picada, se vocês forem picados em algum membro, por exemplo, no braço, é interessante que vocês tirem relógio, pulseira, qualquer coisa que pressione aquele membro específico. Se vocês estão com uma calça muito apertada, coloque uma bermuda, evite pressionar o membro no qual. Então, qualquer acessório que vocês tenham, digamos, no braço, como eu disse, tira pulseira, tira relógio, eu aconselhava que vocês façam isso. E o que vocês não devem fazer, tá, gente, que por incrível que pareça, tem muita gente que não acredita nisso, mas por favor, gente, jamais, parece mentira, mas em pleno século 21, 2022, ainda tem gente que acredita que se deve sugar o veneno da serpente com a boca. Por favor, gente, isso não se faz, tá bom? Ninguém vai colocar a boca na picada da serpente e sugar o veneno. Primeiro, porque a pessoa que fizer isso, se tiver uma cárie ou alguma coisa, vai se dar muito mal. Segundo, que dificilmente você vai conseguir puxar aquele veneno, porque ele já vai estar na corrente sanguínea. O se acalmar é importante justamente por isso. Quanto mais nervoso você fica, maior o batimento cardíaco você vai ter e mais rápido esse veneno vai circular na sua corrente sanguínea. Por isso que é importante que vocês tentem manter a calma. Eu sei que é difícil, mas tentem. Então, gente, nada de chupar o veneno, por favor. Outra coisa que tem gente que acredita também, não façam, é torniquete, tá, gente? Torniquete, gente, é algo que, na verdade, pouquíssimas pessoas têm a habilidade para usar.
ainda, tá, no Brasil. E é algo que só se usa no caso de um sangramento massivo, tá? Uma hemorragia externa, no caso de uma picada de serpente não se usa torniquete, tá, gente? Não se usa torniquete, nem improvisado, nem que seja aqueles que são permitidos, que são 2 tipos, eu não me recordo o nome agora, mas que são oficiais que os bombeiros usam, nada de torniquete. E outra coisa que muita gente também ainda acredita que pode ser feito é pegar uma faca ou algum objeto pérfuro cortante e furar a região da serpente para o veneno sair. Gente, isso não se faz. Tá? Como eu disse, a boca da serpente está cheia de bactérias. Se vocês começam a furar o local, o veneno já está no organismo, já tá. Mesmo que a serpente pique agora e você vá lá de imediato, não adianta. Já está na corrente sanguínea, tá? Então, como eu disse, o que vocês têm que fazer é tentar lavar se tiver oportunidade. Se não tiver, vai direto para o posto de saúde. Nada de pegar uma faca e furar, porque isso só vai fazer com que aumente a possibilidade de uma infecção. Tá? Então, o aconselhável é esse: é ir direto para o posto de saúde, chegar lá, passar informações para o médico, se tiver alguém com você, melhor ainda. Se for no braço, manter o membro elevado, tá bom? Levanta o braço, se for no antebraço, mantenha o braço um pouco elevado para evitar com que o veneno se espalhe muito rápido. E é basicamente isso, gente. Relatar um pouco da minha experiência. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas é um vídeo que eu acho importante porque, por incrível que pareça, tem muita gente que tem vontade de acampar. Eu falei, como eu disse, o vídeo vale para todo tipo de animal peçonhento, tá? Mas eu estou sendo eu coloquei mais direcionado para as serpentes em si, pois é um animal mais temível, assim, geralmente por quem acampa. Muita gente tem medo, outros têm fobia, como eu. Hoje em dia eu posso dizer que acredito que não chegue mais a ser uma fobia. Eu já consigo ver filmes, fotos, o serpentário, já consigo passar pelo serpentário do zoológico aqui da minha cidade. Enfim, já vi algumas, como eu acho que mencionei no começo do vídeo. O vídeo está tão longo que eu nem sei se eu mencionei isso ou não. Mas já cheguei a me deparar com algumas nessa região onde eu acampo, nada muito próximo, tá? Mas já vi algumas, já vi cobra verde, já vi jararaca, jiboia eu ainda não vi. Mas eu acredito, cascavel também acredito que não, mas jararaca e cobra verde eu já vi sim. E consegui continuar com o que eu estava fazendo. Se fosse em outros tempos eu teria ido embora, ou teria até caído duro lá no chão. Mas enfim, é algo que eu gosto muito de fazer, de acampar, não pretendo deixar. Não pode acontecer, como eu disse, a qualquer momento eu posso passar por um acidente. Espero que não. É por isso que eu sempre também aconselho, nunca acampe sozinho, sempre vá acompanhado, tá bom? Eu faço essa doidice porque eu não tenho juízo mesmo, mas não é o correto, tá bom? Então, para que o vídeo não continue e não fique mais longo do que já está, eu encerro por aqui. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, desde que eu consiga, que eu saiba, coloca aí embaixo nos comentários que eu tento responder. Sempre respondo a todo mundo, tá bom, gente? Então, valeu, Renato, para mais um vídeo pro canal e até a próxima. Fui!